Meus caros irmãos e irmãs, estamos iniciando uma vez mais a nossa Léxio Divina, tendo sempre como base o Evangelho de cada domingo. E nesse ano litúrgico nós estamos no ano B. Significa que cada ano a Igreja reserva para nós um evangelista para que possamos então fazer a meditação em cima do Evangelho por ele escrito. E hoje o Evangelho então é de São Marcos, que é o evangelista que nos acompanha ao longo desse ano que nós chamamos Ano Litúrgico B. E o texto do Evangelho desse terceiro domingo do tempo comum está em Marcos 1, 14 a 20, onde diz o seguinte: Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, vimos no texto do Evangelho de hoje dois momentos. No primeiro momento, vimos São Marcos mostrando um caminho para a conversão, dizendo: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus amigos, como de fato esse convite à conversão parece ser sempre constante para nós. E por feliz coincidência, amanhã, dia 25 de janeiro, estaremos celebrando o dia da conversão de São Paulo. São Paulo, que era inicialmente um perseguidor dos cristãos, tornou-se o grande evangelizador, o anunciador de Jesus Cristo. Ele passou então a não medir esforços para anunciar, para evangelizar, para pregar o Evangelho. Interessante que essa identidade de São Paulo com Cristo era tão forte que ele mesmo dizia: ai de mim se não evangelizar. E também dizia: para mim morrer é lucro, porque quero estar com Cristo. Quantas vezes também ele disse, né? Cristo é tudo para mim, né? Viver em Cristo. Então, bonito essas expressões de São Paulo e que serve tanto para cada um de nós. Esse convite à conversão também foi um eco que ocorreu no ouvido de Santo Agostinho. Ele inicialmente era ligado a filosofias que não lhe davam felicidade, mas graças às orações da sua mãe, Santa Mônica, ele tornou-se um novo homem, tornou-se o grande Santo Agostinho. Também nós vamos ver que esse fato ocorre tantas outras vezes na própria Sagrada Escritura. Podemos lembrar a história de Santa Maria Madalena, por exemplo, né? Própria samaritana, que depois que teve um encontro com Jesus, ela tornou-se uma nova mulher, deixou até o cântaro para anunciar, para começar a iniciar o Cristo. Mesmo nós podemos também dizer de Mateus, São Mateus, ele era coletor de impostos, e tornou-se depois o grande seguidor de Cristo, o grande evangelista São Mateus. Peçamos então que Deus também nos dê essa graça de cada dia acolher esse convite do Senhor,
que nos chama à conversão. Mas a segunda parte do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus ainda chamando os seus discípulos, seus primeiros discípulos, e para segui-lo. Um dado interessante é que eles deixam ali o pai Zebedeu, deixa ali o trabalho que executavam junto ao mar da Galileia, eram pescadores, homens simples, mas eles têm coragem de deixar tudo para seguir Jesus. Um dado também interessante que Jesus fala com eles, sobretudo direcionando a Pedro: eu farei de vós pescadores de homens. O que significa essa frase, ser pescador de homens? A gente sabe inicialmente que o pescador é aquele que tem a missão de pescar peixe, O homem não é pescado. Mas para entendermos esta frase, a gente também tem que encontrar o sentido do mar para o povo judeu. Então, segundo um costume judaico, o mar era o lugar onde estava ali as forças malignas. Então, por isso, qual é a missão, então, de cada seguidor de Cristo? Também tirar o homem do mar, desse mar do pecado, mar do erro, exatamente para dar vida ao homem, diferente do que acontece com o peixe. Se o peixe sai da água, ele morre, mas no caso não, é tirar o homem do mal, das forças malignas, do pecado, do erro. Essa é a nossa missão, essa é a missão também de cada um de nós, que nós possamos então continuar acolhendo esse convite do Senhor, que nos chama à conversão, mas que também nos chama a segui-lo. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, que nos ajude sempre a ter coragem de deixar alguma coisa para trás, exatamente para seguir o Cristo. Assim como esses pescadores deixaram o barco, exatamente para seguir o Cristo, deixaram também ali a sua função, a missão de pescadores. A gente sempre tem que deixar alguma coisa para seguir o Cristo, de uma maneira assim correta, de uma maneira leal, sem olhar para trás, assim como fizeram esses primeiros apóstolos e assim também como fizeram muitos e muitos santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.